Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Pastor Darley Frois, mais uma vez aqui. Quem tem me acompanhado aqui nas minhas redes sociais tem visto que eu tenho abordado vários temas. E hoje eu trago um dos que eu considero mais importante. Nós temos falado aqui sobre santidade, sobre pureza, sobre renúncia, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre compaixão. Porque a Bíblia, de fato, ela é um livro em que ela apresenta essas categorias, esses temas. E esses temas são importantíssimos. Então eu tenho hoje aqui o que eu considero ser uma das palavras mais importantes. Por quê? Porque fala de um jovem, e detalhe, um jovem que era rico. E eu acredito que este seja o sonho de muitos jovens. Tanto meninas como meninos. Afinal de contas, quem não gostaria de ser rico? É o sonho de todo mundo ser rico. Na verdade, a gente tem a ilusão de que as riquezas, elas vão fornecer para nós tudo aquilo que a nossa alma anseia. A nossa alma anseia muitas coisas. E uma delas é ser rico. A gente pensa que a riqueza vai nos proporcionar muitas alegrias, satisfação e coisas desse tipo. É ou não é? Mas vejamos o que o Senhor Jesus disse com relação a esse anseio que temos. Pastor, em primeiro lugar, deixe-me perguntá-lo. É proibido ser rico? É pecado ser rico? Negativo. Na verdade, a riqueza é um dom. E é Deus quem enriquece. E a riqueza que Deus dá não acrescenta dores. Mas o Senhor Jesus fala sobre a sedução da riqueza. E a Bíblia fala que aqueles que querem ser ricos, sem a participação de Deus, acabam caindo em desgraça. Então é importantíssimo nós meditarmos no que está escrito aqui. É Lucas capítulo 18, versículo 18 a seguir. Então eu quero me ater ao que diz as Escrituras e a gente vai abordando, lembrando que todos aqueles que tiverem a sorte e o privilégio de serem ricos nesta vida, Deus te abençoe, te dê sabedoria para que você possa administrar a sua riqueza com muita sabedoria, beneficiando você, sua família e aqueles a quem você puder estender as mãos. Vamos lá? Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, este homem era jovem, aproximando-se ele do Senhor Jesus, disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus disse: Por que me chamas bom? Escute, ninguém é bom, a não ser Deus. Observa o que o Senhor Jesus está dizendo a este jovem. Em primeiro lugar, versículo 18, o jovem que se apresenta ao Senhor Jesus e que o cumprimenta, ele reconhece que Jesus é um mestre por excelência. E em uma ocasião anterior, o Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, ele disse: Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, quando este jovem chega e chama Jesus de bom mestre, ele está dizendo, de fato, o que ele é. Porém, o Senhor Jesus conhece aqui que já há um começo de interesse. O rapaz vem trazendo um elogio com a intenção de receber, depois do elogio, alguma coisa em troca. Então ele chega para o Senhor Jesus e diz: Bom mestre, olha, um elogio. Ele elogia e em seguida ele faz uma pergunta.
E eu acho que essa pergunta aqui é muito pertinente. Afinal de contas, o que é que devemos fazer para vivermos para sempre? O que é que devemos fazer para viver eternamente? Porque é o que ele diz: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus disse para ele: fique sabendo que bom mesmo é só Deus. Agora, versículo 20, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. 22. E disse ele: todas estas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Desde que eu era bem pequeno. Versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse: só te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então o Senhor Jesus está dizendo a ele o que ele perguntou. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus apresenta-lhes os mandamentos. Conheces os mandamentos? Conheço. Tem feito os mandamentos? Pratico desde a minha mocidade. O Senhor Jesus olha para ele e diz: então só te falta uma coisa. E o que é isto aqui? O Senhor Jesus conhecia os pensamentos e as intenções dos corações. Quando ele diz que de fato tem cumprido os mandamentos, era verdade. Porém, o Senhor Jesus olha dentro do coração deste jovem e percebe que ele tem um apego exagerado pelas riquezas, pois era possuidor de muitas propriedades. Então o Senhor Jesus disse: olha, só tem um detalhe. Se você realmente quer a vida eterna, eu vou te dizer o que você precisa fazer. E o que é? Vende tudo quanto tens e dá aos pobres. O que o Senhor Jesus queria ali? Que ele ficasse pobre para ele poder entrar nos céus? Não. O que o Senhor Jesus queria era mostrar para ele que o coração daquele jovem estava preso nas riquezas. E todo aquele que está com o coração preso em riquezas ou em qualquer outra coisa desta vida, não pode ter a vida eterna. Ele queria saber como ter a vida eterna. Jesus disse para ele, mas aquele jovem se entristeceu e foi embora. Triste, e foi embora. Olhou para o Senhor Jesus e disse: essa é a condição? Jesus: você precisa entender que o que está em teu coração não é cumprir os mandamentos do Senhor, não é fazer a vontade de Deus, mas o que você tem em seu coração é desejo de acumular bens e de crescer em riquezas. Você já tem de tudo e olha o que você quer, ainda a vida eterna. Então você está preso em ter e em ter e em ter ainda mais. Quando o Senhor Jesus revela para ele o que ele realmente precisa fazer, ele não aceita. Aí agora fica uma confusão. Ele não precisava saber o que fazer para ter a vida eterna? E o Senhor Jesus não está dizendo para ele o que é necessário ser feito para ele ter a vida eterna? Mas agora aquele jovem, quando se depara com a condição que é apresentada por Deus para ter a vida eterna, ele não aceita. Então isso é o caso de muita gente. Tem muita gente que está deixando a igreja. Há muita gente que está se afastando da igreja. Há muita gente se afastando das Escrituras. Há muita gente abandonando Jesus, porque o que eles queriam era que Deus se ajustasse a eles. Eles não querem se ajustar a Deus, porque não é uma coisa fácil. Você vai ter que abrir mão de sua vontade, do seu querer, das suas paixões. E isso não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor está dando a entender
que ele tem feito uma coisa muito boa, guardados os mandamentos desde a sua mocidade. E é interessante que o Senhor Jesus diz: se queres ser perfeito, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele recebeu uma proposta incrível. Se ele vendesse suas propriedades, se ele repartisse uma parte das suas propriedades e desse aos pobres, ele teria um tesouro enorme no céu. Mas a Bíblia diz porque ele era possuidor de grandes propriedades e de muitas riquezas, ele se entristeceu e foi embora. É nessa ocasião que o Senhor Jesus vê o jovem triste, pegando todos os seus pertences que estavam ali e indo embora, porque ele tinha vindo com uma caravana muito grande. Ele trouxe especiarias, camelos, e ele está ali conversando com o Senhor, e depois que o Senhor diz para ele o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, ele sai triste. Ele não estava disposto a fazer qualquer coisa para ter a vida eterna, porque agora ele sai triste. É o mesmo caso para conosco. Às vezes o Deus nos apresenta uma tarefa, às vezes o Senhor nos apresenta a condição dele para nós, mas a gente não quer. A gente acha que é duro demais, que é difícil demais. Às vezes a gente acha que é impossível. Ah não, o que Deus está pedindo para mim é impossível viver desse jeito, nesse caminho estreito, nesta porta apertada, vida de renúncia, vida de estar na igreja, de estar lendo a Bíblia. Seguir a Jesus é difícil, mas é a condição para ter a vida eterna. Uma certa ocasião, os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram a ele: Senhor, estão falando que o Senhor é muito duro nas suas mensagens, que o Senhor é muito severo, que o Senhor impõe uma condição muito rígida, e o povo está indo embora. O povo não quer mais seguir o Senhor. E o Senhor Jesus foi e disse para eles: vocês querem ir embora também? Vocês querem fazer como eles? Vocês querem me deixar? Aí Pedro, o apóstolo, levantou e disse: e nós vamos para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem nós vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras que salva. Só a tua mensagem é que vai nos regenerar, nos transformar. E o Senhor Jesus disse: olha, eu chamei a todos vocês, mas não é um caminho fácil de se seguir, mas é um caminho que leva à vida eterna. Essa questão, ela precisa ser abordada, porque você que é cristão, você que crê em Deus, você precisa saber que a vida eterna, ela existe, mas ninguém vai chegando e tomando a vida eterna sem esforço. O próprio Senhor Jesus disse: o reino dos céus, a vida eterna, ela é tomada por esforço, e por força se apoderam dela. Não é simples, não. É necessário mesmo ter muita determinação, ter fibra, ser animoso de espírito e estar disposto a recomeçar muitas vezes. Escute o que eu estou lhe dizendo. Muita gente está abandonando o Senhor Jesus desnecessariamente. Como assim, pastor? Vieram para o Senhor, desfrutaram do seu amor, ouviram a sua palavra, experimentaram uma vida nova, experimentaram novidade de vida, experimentaram um novo alvorecer, mas aí por causa das fraquezas pessoais, por causa de uma intriga, por causa de uma discórdia, por causa de uma porfia, por causa de uma ira, por causa de um pecado,
por causa de uma fraqueza, desistiram do caminho. Gente, que fique claro para todos vocês, que fique claríssimo. Lembram do que aconteceu com Pedro? Pedro disse: Senhor, eu estou contigo até a morte. Pedro, eu não vou negar a você, mas Satanás pediu para cirandar contigo. Cirandar, Senhor? Sim. Ele quer testar você, porque você disse que está comigo até a morte, mas ele está tentando você para que você me negue. E eu já vi, não vai ter jeito, você vai me negar. Não, Senhor, por ti eu vou até a morte. Eu vou até a morte, de jeito nenhum eu te negarei. Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes hoje, você vai dizer que não me conhece. Ah, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Você vai fazer sim. Mas fique tranquilo, eu roguei por você. A Bíblia diz que Pedro nega o Senhor 3 vezes. Você conhece esse homem? Nunca vi. Você conhece esse homem? Não conheço não. Ah, mas você estava com ele? Não, você está me confundindo com alguém. E o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Cristo tinha dito. Mas o que fez o Senhor Jesus? Vendo Pedro desistir, vendo Pedro ir embora, vendo Pedro triste, vendo Pedro consigo mesmo, rapaz, Jesus estava certo. Antes que o galo cantou, eu neguei 3 vezes. Eu andei sobre as águas, eu disse que ele era o Messias, falei que só ele tinha vida eterna. Por que eu fiz isso? Por que eu abandonei o meu Senhor? E a Bíblia fala que Pedro voltou às suas práticas. Ele era pescador, voltou a ser pescador. Voltou para o barco, voltou para as redes, voltou para Galiléia. E isto aqui é interessante. Todas as pessoas que estavam seguindo a Jesus saíram de suas vidas, saíram de suas pátrias, saíram de suas terras, saíram de seus hábitos para viver em um novo tempo, em uma nova vida. Mas assim que essas pessoas, elas por algum motivo desistem de Jesus, elas voltam para os mesmos pecados, elas voltam para as mesmas práticas, elas voltam para os mesmos lugares que Cristo as achou. Assim que o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: vão e dizem a Pedro que eu estou indo para Galiléia para falar com ele. Aqui nós vemos um contraste entre um jovem que aceitou a Jesus, que era Pedro, um homem que aceitou a Jesus, que era Pedro, abandonou tudo, suas redes, sua vida, pesca, tudo, e teve dificuldades. O outro, quando Jesus apresentou para ele o que tinha que ser feito, que era o jovem rico, ele nem quis começar. Ele nem quis iniciar a sua vida, porque amou mais as suas riquezas, mais os seus pertences. Quando o Senhor Jesus chegou até Pedro, disse: Pedro, tu me ama? Pedro na hora entendeu. Ele quer tratar do assunto que nós estávamos falando antes dele ressuscitar. E Jesus disse: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? 3 vezes. Parece até uma coincidência, mas não é. Quando Pedro nega, ele nega 3 vezes. Quando Jesus pergunta: tu me ama? Pergunta 3 vezes. E 3 vezes Pedro diz: sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Senhor. Na última pergunta, quando o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Pela 3ª vez, então Pedro entristeceu. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por quê? Porque Pedro já se preocupou. Parece que eu já vou negar de novo. Mas o Senhor Jesus foi e disse para ele: Pedro, o que aconteceu contigo é porque você ainda não está pronto. Fica comigo. Seja um pastor para as minhas ovelhas. Seja um pastor para o meu rebanho. Porque quando você estiver convertido, quando você estiver pronto, quando você estiver decidido totalmente, nem mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo, vai ser o suficiente para fazê-lo me negar. Vai ser o suficiente para fazê-lo desistir de mim.
Então o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso potencial, Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe do que somos capazes, e eu vou dizer aqui para vocês claramente: Jesus jamais vai desistir de você, Jesus jamais vai te abandonar, Jesus jamais vai chegar para você e vai dizer assim: olha, tenho visto que as tuas obras aqui são só obras ruins, você não se converte, você é um mentiroso, você é um pecador, você é desleixado, você é isso, aquilo. Não, pode pegar tuas coisas e afasta-te de mim. Eu não quero gente do seu calibre aqui comigo. Jesus jamais vai dizer isso. Ele pode te repreender, porque Ele repreende e castiga a todos quanto ama e toma por filho. Mas dizer que Ele vai te rejeitar, vai te mandar embora por causa de pecados, fraquezas ou coisas desse tipo, de jeito nenhum. Porque o Senhor Jesus tem a solução para você. Jesus tem o perdão para você. E por falar em perdão, gente, tem muita gente que não compreende, eu quero revelar aqui, como é que funciona o perdão. Tem gente que pensa assim: eu não entendo essa questão de perdão. Por que eu tenho que pedir perdão para Deus? Por que eu tenho que pedir perdão para alguém que eu machuquei? Por que alguém tem que me perdoar? Por que eu tenho que pedir perdão de pecados e tal? O ser humano não é pecador, por natureza não é pecador. Mas por que eu tenho que pedir perdão? E por que tem que ser só para Deus? Uma certa ocasião, os apóstolos e o Senhor Jesus estavam ali. E os escribas e fariseus chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim para ele: com que autoridade você faz estas coisas? O Senhor Jesus percebeu que a pergunta deles era uma pergunta muito difícil, porque se ele dissesse com minha própria autoridade, eles poderiam apredejar. Se ele falasse que era com a autoridade de Deus, eles não iriam acreditar. Então o Senhor Jesus fez uma pergunta para eles. O batismo de João era do céu ou da terra? Eles também não puderam responder. Mas o Senhor Jesus disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse ao homem que estava aleijado ali do lado. O que é mais fácil dizer a este paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Para vocês saberem que eu tenho tanto poder para levantar ele e fazê-lo andar, como para perdoar pecados, olhem para mim. Olhou para o homem e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem ficou curado. E eles entenderam que o Senhor Jesus tinha não só poder para curar enfermos, mas para perdoar pecados também. Porque perdoar pecados é algo também extremamente complexo. E eu quero revelar aqui para você. Porque se faz necessário pedir perdão a Deus? Porque, gente, o pecado... Observe o que o Senhor Jesus diz, para entendermos o quanto isto é sério e o quanto isto é profundo. Veja bem, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse a Adão: não coma deste fruto, não toque nele, porque se comeres, certamente morrerás. Quando o Senhor Jesus está dizendo essas palavras, quando o Deus Eterno está aconselhando Adão para não dizer, para não fazer, para não tocar, para não comer, porque é isso que consiste os mandamentos, às vezes não dizer, às vezes não fazer, às vezes não comer, às vezes não tocar, é porque a consequência disso é que é o problema. Olha o que a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Porque a consequência do pecado é a morte. Mas a morte pode ser espiritual, pode ser física e pode ser eterna. Então veja bem, para você entender o que realmente é o perdão. Quando nós cometemos um pecado, esse pecado naturalmente terá uma consequência. Em algum momento ele terá uma consequência. Mas quando eu peço perdão a Deus, olha o que a Bíblia diz: só Deus pode perdoar pecados. E é verdade.
Jesus é Deus, então Jesus é filho de Deus, portanto, mesma essência que Deus, ele também pode fazer tudo aquilo que o Pai faz. Porque o Senhor Jesus perdoava pecados, porque o Pai também perdoa pecados. E os pecados, quando são cometidos, como eu disse, eles vão ter uma consequência mortal. E não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafins, nenhuma outra criatura nos céus tem o poder de interferir ou de agir em algum momento da história e tirar aquela consequência que seria o pagamento, o castigo por causa do pecado cometido. Porque muitas das vezes a gente acha que perdão é só Deus dizer, está perdoado. Muitas vezes a gente acha que, ser perdoado é... Não, tu está perdoado. Não tem quando uma pessoa acaba entristecendo alguém e uma pessoa vem e fala assim, olha, eu te entristeci e tal, e você pode me perdoar? Nem sempre quando a pessoa diz, não, você está perdoado. Não é porque a pessoa só falou que está perdoado que a pessoa realmente perdoou. Porque aquele que vai perdoar, ele precisa ir mergulhar fundo lá dentro do seu ser e tirar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. Aí sim, aí a pessoa está perdoada. Então não é só dizer, você está perdoado. É exatamente isso que Deus faz. Quando uma pessoa pede perdão a Ele, Ele é o único que pode mergulhar na história daquele homem, na história daquela mulher, e procurar, e achar, e arrancar a consequência daquele pecado que a pessoa cometeu. Gente, está claro isso? Você consegue entender isso? Quando Deus nos perdoa, Ele está... Por exemplo, quando o Senhor Jesus encontrou um homem paralítico, a Bíblia diz em Marcos, bem nos primeiros capítulos, que o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro. Quando o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro, eles trouxeram um paralítico do teto, colocaram na frente do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus olha para ele e diz, teus pecados estão perdoados. O que é isto? Jesus olhou para ele e viu que o problema dele, mais sério, não era paralisia. Porque nem sempre aquele homem foi paralítico. Ele ficou paralítico, mas nem sempre era paralítico. Então, quando o Senhor Jesus olha para ele, o Senhor Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Você tem que entender isto como Jesus entrando na vida daquele homem, mergulhando profundamente na história dele. Está entendendo isso? Jesus procurando aonde está a consequência dos pecados. Gente, isso aqui é profundo demais. Isto dá a entender que o pecado é uma coisa tão séria. Por isso que a Bíblia diz, leva à morte. Leva à morte física, leva à morte espiritual e leva à morte eterna. A gente nunca deveria brincar com o pecado. Porque na hora que a gente está cometendo o pecado, a gente não tem noção da gravidade, da consequência, do desastre que aquilo pode trazer para a vida da gente. Por que que eu tenho que me dirigir a Deus para me perdoar? E não a um profeta, a um sacerdote, a um pastor, a um padre? Por que que eu tenho que me dirigir unicamente e exclusivamente a Deus? E não a um anjo, e não a um arcanjo, e não a um querubim, e não a um serafim? Porque perdoar pecados significa ir profundamente na vida daquele indivíduo, homem ou mulher,
até achar a consequência daquele pecado e arrancar ele dali. E quanto a pessoa vai vivendo, quando chega a hora da pessoa ter a consequência, o pagamento, a recompensa por causa daquele delito, a pessoa não terá. A pessoa não receberá. Por quê? Porque Deus foi o único, e é o único, que pode mergulhar na vida do indivíduo, do homem ou da mulher, e arrancar aquela consequência para que a pessoa não morra, para que a pessoa não tenha um prejuízo, para que a pessoa não se dá mal. Deixe-me dizer, deixe-me ser claro, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhuma criatura nos céus pode mergulhar na história do homem e arrancar a consequência do seu pecado. Gente, isso é que é perdão, não é eu te perdoo. Quando eu chego para Deus e peço perdão, ó Senhor, pequei contra os céus, pequei perante ti, me perdoe. Deus já sabe que para aquele indivíduo ser de fato perdoado, não é você está perdoado. Deus pode falar igual o Senhor Jesus falou aqui ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Mas o Senhor Jesus já sabe, vou ter que mergulhar na vida desse homem, vou ter que entrar na vida dele e arrancar lá no fundo a consequência de seu erro e jogar fora. Sabe o que a Bíblia fala? Quando o Senhor diz, dos teus pecados não me lembro. Sabe o que a Bíblia fala? Que o Senhor pega as consequências dos nossos pecados e lança em um lugar chamado Mar do Esquecimento. É lá que Ele lança as consequências de nossas mentiras, de nossos pecados, de nossas fraquezas, aquilo que vinha para matar, aquilo que vinha para destruir, aquilo que vinha para acabar conosco. Não pode mais, não tem como nos atingir, não tem como nos destruir, porque Deus foi lá e arrancou e lançou no mar do esquecimento. Para que fique claro esta palavra tão importante, para que fique claro essa revelação tão importante, nós estamos em 2025. Digamos que uma pessoa comete um erro agora em 2025 e ele vai colher a consequência desse erro em 2026. Os pecados que foram cometidos é como se fossem sementes da maldade que foram semeadas. Vai nascer esse fruto e o homem vai ter que colher, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear vai colher. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ter que colher. Então, quem planta na carne vai colher corrupção, vai colher morte, vai colher coisa ruim. Mas quando eu me chego a Jesus, Jesus, pequei, o Senhor pode me ajudar? É claro que eu posso, porque Ele é o único que pode. Deus é o único que pode. Então o Senhor vê, este filho, esta filha, me pediu perdão. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor já vê lá na frente, em 2026. Se eu não agir, essa pessoa vai morrer. Se eu não agir, essa pessoa vai tomar um prejuízo. Se eu não agir, essa pessoa vai ser derrotada. Se eu não agir, essa pessoa não vai ser abençoada. Então Deus vai lá, arranca a consequência. Eu queria que a partir de hoje, todas as vezes que você visse a palavra perdão, você entendesse da seguinte maneira: perdão, qual seria a definição mais apropriada? Perdão é Deus em ação,
procurando minhas consequências, meus frutos, minhas derrotas, minhas tristezas, minhas fraquezas, meus prejuízos, meus acidentes e minha morte, e arrancando e colocando no mar do esquecimento. Eu sei que muita gente pensava que, mas pedir perdão para Deus por quê? Foi porque eu o ofendi? Porque eu quebrei uma das suas leis? Porque não guardei seus mandamentos? Eu vou pedir perdão para Deus? Coisa nenhuma. Pura ignorância. Pura ignorância. Imagine um médico, o único que pode te operar. Imagine um remédio, o único que pode te curar. Imagine a única luz no fim do túnel. Imagine a única solução. Pensa numa pessoa que está doente, ela está marcada para morrer. A pessoa descobre que tem uma doença, entra no estado terminal. Aí uma pessoa chega e diz: só existe um médico que pode te curar dessa doença. Fica no Japão. Só existe um procedimento que pode te curar dessa doença. Fica em Israel. Só existe um único remédio, mas ele é caro demais. É isso que é perdão. Por isso que nós devemos se chegar a Deus. Não é porque... Gente, Deus é muito alto. Deus é muito sublime. Deus é muito grande. Deus é terrível. Deus é eterno. Nossas ações não afetam a Deus, não prejudicam a Deus. Nossos pecados afetam a nós mesmos. A alma que pecar, essa morrerá. Os nossos pecados, eles afetam a nós, eles prejudicam a nós. Quem colhe a consequência é nós. Meus pecados estão ofendendo a Deus, os meus pecados estão prejudicando a Deus, os meus pecados estão deixando Deus passar mal. Não! Deus não é atingido por nada e nem por ninguém. Agora, Ele tem amor o suficiente para se entristecer e ver uma pessoa morrer porque não se arrependeu. Morreu nos seus pecados, isto é, praticou o pecado, não pediu ajuda para Deus. Deus, então, não ouviu a voz daquela pessoa pedindo perdão, não viu o pedido de ajuda, porque essa é a nossa parte. É nós que temos que se chegar. O que diz a Bíblia? Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. É eu que tenho que tomar a iniciativa. Lembra do filho pródigo? Ele estava vivendo com o pai, vivia feliz, tinha de tudo. Mas quando ele se achou sem nada, com fome, desprezado, no meio dos porcos, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o que o pai fez? O que Deus faz com cada um de nós. Quando viu o filho, e o filho disse: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti, me recebe. O pai disse: é claro, recebo, você é meu filho. Veste nova, anel novo, vida nova, toma um banho, vamos festejar. Mas se aquele filho pródigo, se ele nunca tivesse tomado a iniciativa, ele poderia ter morrido naquele chiqueiro, ele poderia ter morrido no meio dos porcos, passado a vida toda no meio da lama, ele poderia ter se alimentado o resto da vida de lavagem, de sobra, de comida de porcos, porque ele estava tão faminto e pobre que a comida do porco parecia ser saborosa, de tão desesperado que ele estava. Mas ele tomou a iniciativa, levantou, foi até seu pai, e o pai o recebeu de bom coração. Quem tem que tomar a iniciativa de procurar a Deus, e de pedir perdão, e de pedir sua ajuda, tem que ser nós. Nós devemos quebrar o nosso orgulho, devemos abaixar o nosso nariz, descer do pedestal. É nós que temos que ir e dizer: Senhor, eu sou um pecador,
Eu pequei e eu sei que em algum momento esse pecado terá uma consequência. E eu sei que a única maneira de eu não sofrer essa consequência proveniente da minha falha, do meu pecado, é se o Senhor entrar na minha vida, vasculhar ela, achar essa consequência e arrancá-la e jogá-la fora. E então eu vou passar 2026 e nada vai acontecer comigo, porque as consequências que estavam lá, oriundas do meu pecado, proveniente dos meus pecados, já não estão mais lá. Por quê? Porque Deus foi lá. Perdoar é isso. É Deus ir lá onde eu serei prejudicado e tirar meu prejuízo. É Deus entrar na minha vida e ver em 2026, em 2027, 2028, aonde estava ali o dia, a hora, o lugar. É aqui que o pecado decidiu, aqui ele paga, aqui ele morre, aqui ele perde, aqui ele será punido, aqui ele recebe o pagamento, aqui ele recebe a sentença. Deus vai lá e diz, não vai receber sentença nenhuma, porque eu estou tirando. Deus vai lá e não vai receber morte nenhuma, porque eu estou quebrando o laço. Deus olha, não, ele não vai receber prejuízo nenhum, porque eu estou repreendendo. Porque só Deus pode fazer isso. Anjo não pode, homem não pode, pastor não pode, querubim não pode, serafim não pode, arcanjo não pode, só Deus pode. E no futuro, e arrancar dali a consequência, a recompensa do pecado, que é a morte, que é a destruição, que é o prejuízo. Eu acredito que está claro tudo isso. E para finalizar, o Senhor Jesus disse sobre um jovem que também adquiriu muitas riquezas, muito poder. Ele plantou e colheu com abundância. Ele plantou e colheu muito naquele ano. Então, vendo que os seus pátios de estocagem eram pequenos, que os seus paióis, os seus armazéns eram pequenos, ele decidiu construir outros maiores. Depois que viu que a sua riqueza foi aumentada, depois que ele viu que a sua grandeza foi aumentada, ele olhou para tudo aquilo que tinha. E observa o que a Bíblia diz. Ele olhou para os paióis e aumentou. Olhou para os pátios de estocagem e fez mais. Ele comprou mais tratores, ele contratou mais funcionários, ele viu quanto ele tinha aumentado, ele conseguiu ver tudo isso, mas não conseguiu ver que tudo aquilo que nós recebemos vem de Deus. E em nenhum momento aparece na Bíblia este jovem dando graças a Deus, porque agora ele é rico, porque agora ele tem mais funcionários, porque agora ele tem mais tratores, porque agora ele tem mais caminhões, porque agora ele tem mais soja, porque agora ele tem mais gado, porque agora ele tem mais terra, porque agora ele tem mais amigos, porque agora ele tem mais dinheiro. Em nenhum momento a Bíblia diz que este jovem, ele aparece dando graças a Deus. Ele fica admirado e falando consigo mesmo: ó, minha alma tens bens para muitos anos. Teus pátios de estocagem estão cheios. Teus funcionários aumentaram, triplicaram. Agora você é muito rico, muito poderoso. Folga, minha alma, te alegra, festeja, vibra. A Bíblia fala disso. Mas naquela noite ele morreria. Enquanto ele está admirando tudo que ele possui, enquanto ele está feliz com tudo que conquistou, quando ele está amontoando tudo, uma voz brada do céu e diz: louco, você morrerá esta noite, e toda essa riqueza, o que ela pode fazer por ti, por tua alma? Em nenhum momento este homem reconheceu que tudo que vem aqui a ser meu,
a ser teu é passageiro. A gente não leva nada desta vida, nem mesmo o sopro de vida que temos é nosso. Vai chegar o momento em que ele vai nos deixar, vai chegar o momento em que ele vai embora, novo ou velho, vai chegar o momento que o fôlego de vida vai embora, vai sumir. E tudo que a gente tem, para quem vai ficar? Para quem ficou aqui. Em nenhum momento este jovem elevou a sua mente a Deus e disse: Pai, graças te dou por tudo que me deste, porque a Bíblia diz que não é pecado ser rico, é pecado é ser avarento, é pôr nas riquezas o seu coração e esquecer de Deus. Em nenhum momento este jovem aparece na Bíblia agradecendo a Deus pelo que ele recebeu de Deus, porque o Senhor Jesus disse a Pilatos: o homem não pode receber nada se de Deus não for entregue. Ele tinha mais servos agora, foi Deus que deu. Ele tinha mais soja agora, foi Deus que deu. Ele tinha mais algodão agora, foi Deus que deu. Ele tinha mais tratu agora, foi Deus que deu. Tudo que ele tinha foi Deus que deu. Ou Deus que permitiu que ele tivesse. Por que não dar graças a Deus? Senhor, reconheço que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Ah, seria outro jovem. Seria outra a pessoa. Como seria feliz esse homem se ele reconhecesse a grandeza de Deus? Como ele seria abençoado e teria por fim a vida eterna? As Escrituras falam de um homem que talvez entre os mortais foi um dos homens de maior autoridade e temor entre os homens. A Bíblia fala sobre Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos que este mundo já viu. Ele possuía muito ouro, muita prata, muitas coisas preciosas. A Bíblia diz que ouro e prata ele tinha em abundância. Um dia o seu coração se ensoberbeceu. Embora Daniel tivesse chegado para ele e ter falado: o senhor precisa ter cautela, o senhor precisa ser moderado, o senhor precisa ter paciência, o senhor precisa acalmar as mãos, não vá humilhando todos os povos, porque agora você é grande, você é poderoso. Quando o nome de Nabucodonosor era dito, as nações tremiam. Quando uma nação sabia que Nabucodonosor e o seu exército da Babilônia estavam indo em direção a eles, eles mandavam condições de paz. Eles não queriam guerrear, porque sabiam que era certeza que seriam derrotados. Mas eles enviavam condições de paz e se tornavam servos de Nabucodonosor. A Bíblia diz, na visão da grande árvore que cresceu e se fortaleceu, os próprios animais dependiam de Nabucodonosor. O próprio Deus disse através de Daniel, quando o rei viu uma grande árvore frondosa, que os animais vinham e se alinhavam nas copas das árvores. Quando vinham os pássaros e ficavam ali, os animais selvagens vinham e deitavam-se debaixo da sombra daquela árvore, e de toda a terra, da onde se via a árvore, simbolizava Nabucodonosor. Toda a terra, todas as pessoas da terra sabiam da grandeza daquele rei. Até que ele estava vendo que a árvore foi cortada e o tronco ficou na terra. Foi aí que Daniel disse: olha, toda a tua grandeza veio de Deus. Toda essa autoridade foi Deus que te deu. Esse pavor sobre as nações foi Deus que te deu. Esse tremor dos povos, quando ouvem teu nome, foi Deus que te deu. Tu é rei, porque Deus te deu a autoridade de rei. Tu tem palácio, porque Deus te deu autoridade para ter palácio. Tu tem servo, é porque Deus te deu autoridade para ter servo. Tu é grande, é porque Deus te deu grandeza. Tu és poderoso, porque Deus te deu esse poder. Mas um belo dia ele estava andando
no seu palácio real e viu toda a grandeza de Babilônia, viu tudo quanto ele tinha feito, viu tudo quanto ele tinha alcançado, ele começou a elogiar-se a si mesmo. Não é esta Babilônia que eu mesmo edifiquei, e tudo o que tenho não foi conquistado com a minha sabedoria e minha inteligência? Tudo o que tenho não foi conquistado com muito esforço da minha parte? Ah, eu sou o cara. Quando ele disse isso, uma voz dos céus, a mesma voz que desceu com a sentença para o jovem rico, e disse: hoje mesmo você morrerá. E o que tens, para quem será? A mesma voz desceu do céu e disse: Nabucodonosor, o reino foi tirado de você. A partir de hoje você viverá com os animais no campo. Você vai comer erva como jumento montês, até que você reconheça que não há ninguém na terra que seja grande, que não tenha sido constituído por Deus. E ninguém pode receber coisa alguma se não for dada por Ele. Você não deveria ter se exaltado, porque Deus abate ao soberbo, mas exalta ao humilde. Naquele momento ele ficou louco. Naquele exato momento ele perdeu a sanidade. Quando os servos chegaram, ele estava balbuciando. Ele ficou louco. Não falava mais com voz humana, revirando os olhos, escumando pela boca. E só queria comer capim, 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 capim. Erva, 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 erva. Até que ele foi colocado no campo. Imagine o maior rei que esse mundo já viu. O homem de maior autoridade que este mundo já teve. Agora os povos ouviam falar, Nabucodonosor ficou louco só de tanta riqueza. Nabucodonosor ficou louco de tanta grandeza. Foi daí que surgiu os provérbios de que quando a pessoa fica muito poderoso, fica louco, fica soberbo, porque de fato aconteceu com ele. Depois de 7 anos vivendo como um animal, depois de 7 anos comendo capim, depois de 7 anos no meio das feras, a Bíblia diz que os pelos dele cresceu, as unhas ficaram enormes, ele ficou sujo, fedido, vivendo como um homem louco no meio do capim, no meio da erva. Depois de 7 anos, ele voltou a conhecer que era humano, recobrou a consciência. Depois de 7 anos, recobrou o bom senso, a sanidade. Assim que ele recobrou a sua consciência, assim que ele recobrou o seu domínio próprio, assim que ele recebeu de volta, a primeira coisa que ele disse foi: bendito seja o Senhor, o Deus eterno. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio é um domínio sempiterno. Ele pode humilhar os que vivem na soberba. Eu louvo e exalto e engrandeço a esse Deus, porque não há nenhum outro além dele. Sabe o que Deus fez por causa disso? Aumentou ainda mais a grandeza dele. Exaltou ainda mais a Nabucodonosor. E o fez maior, mais poderoso. O fez com mais autoridade. E fez com que os povos o temessem ainda mais. Porque Deus exalta aqueles que reconhecem a sua grandeza. E eu espero que esta mensagem, ela possa ser edificante e que a grandeza dessas palavras de Deus possam te levar a compreender muitas coisas e que você seja uma pessoa feliz e que reconheça que o Eterno tem o controle sobre todas as coisas, nos céus e também na terra. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até breve.